E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Elbert e hoje a gente vai falar sobre o que é a biologia. Normalmente, quando a gente tem a primeira aula de biologia no ensino médio, a gente é apresentado a essa palavra, a essa matéria tão fascinante, né? E normalmente o que se tem é que a biologia é o estudo da vida. Mas qual é a abrangência de fato dessa perspectiva de estudo da vida? Acompanhe comigo um videozinho produzido pela Melody Chip, que está disponível no YouTube, vocês todos podem acessar. E a gente vai entender um pouquinho sobre isso que eu estou falando para vocês entenderem qual é essa perspectiva mais macro do estudo da vida dentro da biologia e o que de fato os biólogos estudam no geral para que a gente seja considerado que é uma matéria que estuda a vida. Antes de tudo, para a gente entender a vida, a gente tem que entender como que ela surgiu. E isso vem lá desde o Big Bang, da formação da galáxia, da fase de acreção dos planetas, da fase de formação da própria Lua e como que isso influenciou no desenvolvimento da vida. Desde as mudanças geográficas e geológicas da Terra, quando surgiu a Pangeia e a Pangeia deu origem aos demais continentes, como que isso influenciou de um aspecto evolutivo a formação das espécies, a origem da vida nos mares e como que essa vida saiu dos mares e conquistou a Terra. E essa conquista da Terra veio por meio delas de serem organismos vegetais e organismos animais. Então, como que a vida ganhou esse espaço na Terra? A gente também estuda os principais eventos cataclísmicos que houveram ao longo das eras, para que a gente entenda como que o processo evolutivo aconteceu até que se chegasse ao ser humano. Então, a partir do ser humano, a gente também passa a identificar processos sociais, quando a gente vai estudar populações e comunidades, e aí então a gente percebe que isso também vem um processo evolutivo social, e isso também influencia no estudo da vida. Então, o estudo da biologia, ele estuda muita coisa além só do estudo da vida, que é um resumo um tanto quanto é muito resumido, de fato, a questão de você dizer que é apenas o estudo da vida. Mas a vida, ela abrange vários aspectos. Sejam esses aspectos bioquímicos, como que um aspecto químico, a gente estuda lá na química, como que são a formação das moléculas, como que se formam as cadeias, a partir de que a gente diz que a vida em outros planetas ela só pode ser considerada vida a partir do momento que a gente tenha água, que é o principal elemento que deu a possibilidade de existir vida na Terra. Porque, com base na teoria evolutiva que aconteceu na Terra, a gente pressupõe que para que haja vida em outros planetas, essa vida também dependeria da água, assim como ela dependeria também de formações de carbono, como a gente sabe que nós somos formados principalmente de carbono. Então, a base da matéria viva hoje na Terra é uma base de carbono. Então, para ter vida, a gente precisaria encontrar carbono e água. Só que essa perspectiva que a gente tem hoje do estudo da vida, e o que é estudado pela biologia, devido a essa questão de compartimentalização do conhecimento, então você estuda uma parte do estudo da vida, no caso, pela biologia, que aí você vai ver organismos vegetais, a interação disso com o meio ambiente, quando a gente vai estudar cadeias alimentares, teias alimentares, como que é o comportamento desses organismos entre si. Principalmente quando a gente vê populações e comunidades, a gente tem essa perspectiva de qual é a interação dos seres que habitam aquele determinado espaço com outros animais e com outros seres vivos. Então, a partir daí, a gente tem uma perspectiva bem maior do que é o estudo da vida, que a gente não estuda apenas organismos vivos. O vírus, por exemplo, os vírus eles são organismos que até hoje tem aquela discussão se é vida, se não é, porque de fato ele é um organismo, um parasita intracelular obrigatório e ele só é considerado vivo a partir do momento que ele está em uma célula hospedeira. Então, a partir daí, a gente tem uma noção bem mais macro do que é o estudo da vida. A gente estuda várias perspectivas dessas situações que também deram origem à vida. E essas situações elas passam também por questões de astronomia, para a gente saber quais foram as fases de formação do planeta,
para a gente entender a partir de quando na Terra surgiu a vida. Então, a biologia, ela tem um aspecto bem abrangente, e até isso que interessa muita gente a ser biólogo, porque a gente estuda, normalmente a gente é formado como um biólogo mais generalista, que cuida de várias áreas da biologia, e depois que a gente se forma, a gente vai atrás da área que a gente tem mais afinidade. Então, você pode mexer com genética, com imunologia, com virologia, com a parte de botânica, você pode trabalhar especificamente com pássaros, e assim vai. Então a biologia ela é bem vasta. Só que quando a gente entra no mérito do estudo que é realizado no ensino médio, das matérias do ensino médio, a gente tem essa perspectiva mais geral do que é o estudo da vida. Então eu só queria dizer hoje para vocês que a vida, o estudo da vida proposto pela biologia, ela vai muito além apenas de estudar esses processos ou os animais e as plantas. Então, ela está muito além disso. Hoje a gente já tem biólogos específicos que estudam a interação social, como que o meio ambiente, como que aquele bioma interage ou interfere em questões sociais dos organismos que vivem nele. Então, a partir do momento que a gente tem movimentos que modificam o ambiente, né, a gente vai ter também uma interação dessa modificação com os animais, com a vida que há naquele local. Então, quando a gente tem ações de construção de cidades, quando a gente tem ações de desmatamento, ou mesmo questões de queimada, sejam elas naturais ou não, a gente tem uma interferência dessas ações, sejam elas antrópicas ou não, que no caso antrópica que é causada pelo ser humano, ou ações naturais, e como que essas ações elas interferem na vida que existe naquele local. Então, hoje também a gente estuda, por exemplo, a interação de como que quando uma sociedade se estabelece em um determinado ambiente, que ela já possui toda uma rede de populações específicas de outros organismos, sejam eles animais ou vegetais, como que essa interação, quando é inserido um novo organismo naquela região, no caso, quando o ser humano constrói uma cidade onde antes não havia. Então, qual que é a interação dessa construção para aquele meio ambiente? Os animais vão reagir dentro daquela situação, como que os seres humanos que ali estão vão interagir. Então, a gente tem uma perspectiva, principalmente aí no caso hoje do Ministério do Meio Ambiente, eles têm alguns núcleos específicos que estudam justamente essa questão socioambiental. Então, como que por exemplo, uma sociedade ribeirinha ela lida com a questão da extração de insumos para que ela viva? Qual a interação daquela sociedade com o rio no qual ela retira o seu alimento ou o seu meio de obtenção de renda? Então, a biologia ela tem um aspecto muito interessante, que é justamente essa questão de você conseguir ir por várias esferas do estudo para que você chegue a um determinado objetivo. O que eu quero dizer com isso? Que a biologia ela estuda a vida, só que ela estuda também, e isso abrange também no estudo da vida as questões comportamentais, as questões de mudança de ambiente e de como que esse ambiente ele é modificado ao longo do passar do tempo. Isso também a gente vai estudar lá atrás, quando a gente olha as questões das eras da Terra. Como que essas mudanças de eras, como que a alteração de grandes eventos que houveram no passado influenciaram para que a vida hoje estivesse da forma como está. Um exemplo bem clássico aí é quando aquele meteoro atingiu a Terra e causou o extermínio dos dinossauros. Então, qual o impacto de um evento de escala global no sentido da vida naquele ambiente, na vida nesse planeta, por exemplo? Então, como que hoje, se um meteoro caísse na Terra, qual seria a perspectiva de vida? Então, a gente tem como fazer projeções, tem como a gente fazer várias análises com base no estudo do passado, principalmente. E aí, com base no estudo do passado e dos dados que a gente tem naquele momento, a gente consegue fazer projeções para saber como que a vida se comportaria após aquele evento. Então, a biologia ela é muito abrangente nesse sentido e causa muito interesse. Então, por isso que a biologia, particularmente para mim, é uma matéria muito interessante, porque ela tem essa riqueza de possibilidades de estudo. Então, quando alguém te perguntar assim, o que é biologia?
Então não é só o estudo da vida num sentido restrito, menor do que realmente ele é. A gente, enquanto biólogo, a gente estuda desde a parte celular até a parte macro, que é a parte comportamental, em termos de comunidades, em termos de interações e como que essas interações se dão no ambiente. Beleza? Então, nas nossas próximas aulas, eu vou soltar uma aula para cada ano do ensino médio. Então, uma aula para o primeiro ano, uma aula para o segundo ano, uma aula para o terceiro ano, e assim vai. Então, no caso, a gente vai começar aí para o terceiro ano, já adiantando, foi o mais pedido de um quiz que a gente fez ali para saber, que é genética. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre genética e depois a gente vai falar sobre sistemas do corpo humano. Então, seja o sistema respiratório, o sistema muscular, todos esses sistemas a gente vai abranger também nos próximos vídeos aí. E também para o primeiro ano a gente vai estar falando aí sobre a importância da água, quais são esses processos, como que a água, por que a água é tão importante dentro dos nossos organismos, para poder fazer com que esses organismos eles se proliferem e eles existam, beleza? Então, fica ligadinho, vamos lá que tá só começando, hein? Fica em casa, um abração e vai dar tudo certo, hein? Um abraço, gente!